Alô, salve, salve pra geral, bom dia a todos. Uma excelente terça-feira para todos nós. Vamos vir aqui rapidinho falar sobre o estudo de cultura racional. Universo e Desencanto é o livro Imunização Racional. A verdadeira origem da humanidade. Porque aqui embaixo, gente, a gente não tem direito de viver. Porque não somos donos da vida. Então a gente vem aqui insistindo para o bem de todos, né? A gente divulga para todos aqueles que estão aí em cima desse chão em deformação, perdido, sem saber porquê da existência, sem saber porquê vive em cima dessa terra, sem saber porquê da vida, da onde ele veio, porque ele está aqui. Tudo isso aqui vai ser esclarecido nesse estudo de cultura racional, a cultura do primeiro mundo. É a origem da humanidade. Então, a gente vem divulgando o livro, porque já estamos no terceiro milênio, a fase já é de racionalização, a energia já é a energia racional, porque as duas primeiras energias elétrica e magnética que começou a comandar a primeira máquina no primeiro milênio, desenvolvendo a imaginação, a segunda máquina no segundo milênio, desenvolvendo o pensamento. E passamos por várias fases aí, né? Evoluindo, morrendo, nascendo, a máquina envelhecendo, umas com enfermidade e retornando numa outra máquina nova. Quer dizer, quem é que estava retornando? O habitante, que desde o princípio está materializado no início de água e terra. E muitos não sabem disso, né? Então veio aí no segundo milênio, muitos estão aqui já há muito tempo, trocando de roupa, trocando de camisa. Quem está trocando de camisa? O habitante. E muitos não sabem disso. Porque o que ocasionou o segundo mundo? Por que do segundo mundo? Qual é a causa que deu esse efeito desse segundo mundo? Porque não há um efeito sem uma causa. Se existe um filho é porque existe o pai. Então, no livro está narrando tudo, o livro Universo e Desencanto. Vocês estão vendo aí, ó. Aqui, ó. Esse é o estudo de cultura do primeiro mundo. As informações que estão nesse livro aqui, ó, são informações do primeiro mundo. Não são informações daqui do chão, desse segundo mundo. Porque esse segundo mundo aqui foi um acidente, não era nem para estar existindo. Existiu por uma persistência de uns tantos que entraram numa parte que ainda não estava pronta para o progresso e foram alertados para que se retirasse. Mas eles viam que era no bem, tranquilo, tá tudo bem, tudo certinho, persistiram em cima, igual está acontecendo hoje. A gente está vindo divulgar o livro e muitos aí não estão dando valor, não estão dando ouvido, estão tirando sarro, estão zoando, que isso aí, ou coloca isso, coloca aquilo, é que o fulano leu, o fulano morreu. Você sabe quantas vezes você já trocou de casa? Não sabe. Você não sabe nem quem você é. Você acha que é essa máquina. Você acha que é dono da vida, mas ninguém é dono da vida. Se nós fosse dono da vida aqui nesse segundo mundo, ninguém morria, ninguém ficava doente. E não precisaria de ficar rezando para ninguém. Né? Como hoje, é o que eu vou explicar aqui, é que a fase já mudou. Desde 1935, a fase é de desmaterialização do habitante que ficou materializado no início de água e terra. É que deu a causa da máquina do raciocínio. E para saber mais detalhes sobre isso, eu convido a todos vocês. Não quero que ninguém venha forçado para o livro, porque aí não vai dar certo. Porque o estudo é para si próprio voltar ao seu estado original.
Se reconhecer a si mesmo, a sua verdadeira gênese, saber por que você está aqui nesse segundo mundo, saber por que da existência desse segundo mundo, viver sem saber por que. A coisa mais triste que existe nesse mundo é a pessoa viver e nem saber por que está vivendo. Aí termina a vida, vai transformando, aí não sabe nem dizer por quê, não sabe nem quem é, nem. Então, o livro é importante. Individualmente, cada um nos seus cantos, nas suas casas, nos seus lares, para fazer o estudo da imunização racional. Universo em desencanto, a verdadeira origem da humanidade, porque o povo está perdido. Então vim mais fazer esse vídeo aqui rapidinho e dizer, mais uma vez, aqueles que já tiveram orientação do livro, mas não querem pegar, ainda pego no segundo milênio, porque o segundo milênio terminou em 1935, que era a fase do pensamento, desenvolveu o pensamento já amadureceu, né? Assim foi a primeira máquina da cabeça, a imaginação, a segunda máquina é o pensamento, e a fase da terceira máquina chegou em 1935, por isso que ele fala, fecha tudo, né? Vamos entrar na Era do Fogo, salve-se quem puder. Quem puder vai vir pro livro, quem não puder vai se estripicar, porque a decisão é individual de cada um. Para vir para o estudo de cultura racional, uma cultura de cima, as informações são do primeiro mundo. Os direitos humanos é do primeiro mundo, porque aqui embaixo somos animais. Viemos da fase do bicho racional. O bicho não tem direito nenhum. E para você ser direito, você tem que voltar a ser racional. A verdadeira origem é o primeiro mundo. Então a humanidade, a verdadeira humanidade é do primeiro mundo. Humanos são aqueles que estão no primeiro mundo. Os que estão aqui embaixo são bicho, categoria de bicho, dividido em duas classes. E qual é o direito do bicho? Nenhum. Então por isso, quem está materializado é o dono da vida. Quem é o dono da vida? É o habitante que estava naquela parte que não estava pronta para o progresso e se materializou em cima da resina. Uma parte ficou líquida e a outra ficou sólida, torrou, virou cinza, virou terra. Está aí o início da água e terra. O estudo no livro está aí, tudo explicando detalhadamente. Os 21 degraus de descida são 21 eternidade. Para que venha estudar para a desmaterialização, porque a fase do terceiro milênio entra agora uma nova energia, que é a energia do primeiro mundo, a energia racional. É a natureza do primeiro mundo que está no comando no terceiro milênio. Então, eu venho dizer aqui a todos que ainda estão presos no segundo milênio, estudando Bíblia, estudando os livros, filosofias, coisas do segundo milênio, já não serve mais para o terceiro milênio. Tudo que existiu no segundo milênio foi para a lapidação do pensador. Quem é o pensador? É o habitante que ficou materializado entre água e terra na máquina do raciocínio. É a terceira energia que, por isso temos três máquinas. A energia magnética, que era uma só, dividiu em duas, magnética e elétrica, né? Que era uma energia pura da planície. E ela, na descida, ela se dividiu em duas e se forma o campo da natureza. A natureza é que vem regendo do primeiro e segundo milênio. Quando chega o terceiro milênio, ela perde o comando. Agora quem vai comandar é o primeiro mundo, com energia racional, natureza racional. Por que racional? Porque o habitante que está materializado, que está escravizado na matéria, ele só vai ser desenvolvido com a energia do primeiro mundo. Então por isso que as coisas do segundo milênio era para desenvolver o pensamento, para desenvolver a imaginação, já foi o tempo, acabou. A partir de 1935 para cá, quem pensar vai à falência. É para raciocinar. Por isso está a energia, por isso estamos aí divulgando os livros, para que todos venham ao conhecimento de si mesmo, saber quem és tu, que a ilusão é tanta, que é incapaz de definir o seu eu. Né? Então, a Bíblia não serve mais no terceiro milênio.
Que a Bíblia só foi feita serviu no segundo milênio para catequizar. Todos os estudos que todo mundo estudou, eu estudei, todos estudaram aí, né, no segundo milênio, para desenvolver o quê? O pensamento. Então, no segundo milênio foi criado muitas ferramentas. A primeira ferramenta, a primeira máquina, a ferramenta da imaginação. A dona da vida criou a ferramenta imaginação para lapidar o pensador. Ela criou, no segundo milênio, a ferramenta do pensamento para lapidar o pensador. O pensamento nunca foi feito para acertar, ele foi feito para lapidar. Para lapidar quem? O habitante que está materializado, que é o pensador. Então, já há muitos milênios, vem aí, vão pôr uns 2000 anos aí, que o povo vem tentando acertar com o pensamento e nunca chegaram a acertar coisa nenhuma. Por isso está aí as guerras, né? Um contra o outro, um não gosta do um, não gosta do outro, os pensamentos diferentes um do outro, aquela confusão, várias religiões, tudo isso aí foi para lapidar o pensador. E na terceira fase, a fase agora não é mais de pensar. O pensamento já era. Porque o pensamento não está sendo mais alimentado pela dona que criou. E criou essa ferramenta que é o corpo que veio do pingo de água-choque, que nós conhecemos uma goma chamada espermatozoide. Ali é uma energia eletromagnética que gera vida, um micróbio que vem do bicho, por isso que é a forma de bicho. E qual é o direito do bicho? Mundo racional não tem bicho. Mundo racional tem humanos, humanidade, a primeira humanidade. A verdadeira humanidade é do primeiro mundo. O segundo mundo é uma coisa provisória. Então o que veio do chão fica do chão. A energia do chão eletromagnética é daqui, espiritismo é do chão. Então todos têm que estar conscientes de vir para o livro, se quiser voltar para casa, ser limpo, puros e perfeito e eterno. Tá aí. Então não adianta ficar com filosofia, com as palavras disso, aqui, vai ficar na mesmice, porque o pensamento está falido, porque não está sendo mais alimentado pela dona, porque a dona perdeu o comando. De 1935 para cá, entra a terceira energia, a energia do primeiro mundo, energia racional. A natureza agora é do primeiro mundo, não é mais do chão. Então, para quê? Para desenvolver, para trazer de volta o habitante do primeiro mundo que ficou materializado no início de água e terra, formando-se a máquina do raciocínio. E a terceira máquina não podia ser desenvolvida no segundo milênio, porque cada milênio teve o seu desenvolvimento. O primeiro milênio foi o tempo de desenvolver a imaginação. Aí entra o segundo milênio, é o tempo de desenvolver o pensamento, a segunda máquina. Por isso, a nossa cabeça tem 3 máquinas e a nossa cabeça é um relógio, com 7 ponteiros. 2 da audição, 2 da visão, 2 do olfato, do cheiro, e um paladar. São 7 ponteiros. Somos máquinas. Essas máquinas vêm geradas dessas 2 energias eletromagnéticas. O verdadeiro humano é o que está materializado. Ele tem os direitos humanos. O bicho aqui no chão não tem direito humano nenhum. Agora, quando todos começarem a estudar a cultura de cima do primeiro mundo, a cultura racional, imunização racional, e desencantado segundo mundo, por isso está aí o universo em desencanto, porque até no universo tudo isso aí é racional. Eles têm os físicos, que a gente consegue ver, e tem os metafísicos, que são os invisíveis, que vivem no vácuo, são várias civilizações no vácuo, aí presos no vácuo sem saber porque eles estão lá no vácuo também. Eles vieram do primeiro mundo também, junto com todos. Uns ficaram mais em cima, outros mais embaixo, e assim criou toda essa vida provisória. E criou esse universo aqui, dentro do buraco. Essa aqui é a realidade. E muitos ainda estão encantados nesse segundo mundo, com tantas mentiraiadas espalhadas por aí. E a gente vem com o livro O Universo Desencanto para sair dessa situação. Sofredor imortal. Porque todo pensador é sofredor imortal, né?
pensou que a fase do pensamento já era. Então por isso que hoje muitos atrasadões aí, com Bíblia na mão, Bíblia debaixo do sovaco, aí falando isso, falando aquilo, tudo mentira, que não vai acontecer nada. Tudo isso que foi usado no segundo milênio não serve mais no terceiro milênio, porque o terceiro milênio, a única energia agora que vai atuar é a energia do primeiro mundo, é a energia racional. Para quê? Unicamente, exclusivamente para desabitar, desmaterializar, quer dizer, o habitante que está materializado dentro da glândula pineal. É o corpo de energia, a terceira máquina. A gente fala assim, a turma vai estar ficando doido, que não sei o quê. Mas aqueles que continuarem pensando vão falir. Porque a dona do pensamento, da imaginação está saindo fora. Ela perdeu o comando. Desde 1935. E a gente está aqui divulgando esse livro voluntariamente. Não estamos ganhando nada para isso. A gente está tirando do nosso, porque quem se reconhece fica apavorado porque sabe o que vai acontecer com aqueles que não vierem para se reconhecer a si mesmo. Vão descer de categoria. Depois que morre, não sabe nem o que acontece depois que a máquina para. Parou o dínamo. Não existe espírito, não existe alma. Nunca existiu. Isso aí foi do segundo milênio. Tudo isso aí foi para catequizar o bicho. Por isso que existiu crenças, religiões, são mais de 10.000 religiões, crenças, deuses, tudo criado por um pensamento e imaginação. Não existiu nada. Eu sei que vai chocar muita gente, mas a verdade tem que ser dita. Aqueles que não vierem para o livro vai descer de categoria. Direitos humanos? Não tem. Porque a verdadeira humanidade está no primeiro mundo e não no segundo mundo. O segundo mundo só tem bicho. E aqueles que não querem vir para o livro, desenvolver o seu raciocínio e continuar na categoria de bicho, animal. A parte animal é do chão. Uma energia elétrica e magnética é do chão. Espiritismo é do chão. Então vocês ficam aí, entrando nas igrejas, falando, na guia do Espírito Santo, na guia não sei, a gente fala assim, mas vou falar para você, viu? A gente tem que dar um chacoalhão para acordar essa turma. Que a turma tá presa aí, velho. Um vendo isso, outro vendo aquilo e tudo perdido. Querendo se estar bem no artifício. O artifício, para que foi feito o artifício? O livro vem contando todo tintim por tintim. Quando mudaram o mapa astrológico para criar esse artifício, que é o que segue até hoje. E o artifício foi permitido pela dona da imaginação e dona do pensamento e dona da ferramenta que é esse corpo, que foi gerado na energia dela. A goma chamada espermatozoide gerou essa máquina. O habitante está materializado dentro da glândula pineal. E terceiro milênio, de 35 para cá, é a fase de raciocinar, racionalização dos povos através da energia do primeiro mundo. A natureza mudou de fase. Entra a terceira energia, a natureza. Para quê? Somente para quê? Para desmaterializar o habitante. Agora, se não vier para o livro, se não vier ler o livro, não vai ser desmaterializado. O que vai acontecer? Vai seguir a degeneração, a transmutação, porque desde o início sempre transmutando. E não para melhor, sempre para pior. O pensamento nunca foi feito para acertar. Há milênios, muitos anos, 2.000 anos aí, o pensamento tentando acertar, guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e tentando acertar isso, tentando acertar aquilo, nunca acertou. E agora no terceiro milênio vai querer acertar com o pensamento, já não é mais fase do pensamento, é a fase do raciocínio, que é o dono da vida, é o raciocínio. No segundo mundo, aqueles que não se reconhecem é um prisioneiro da matéria e não são dono da vida, porque tudo na matéria tem um início, tem um fim.
teve o início e o fim no primeiro milênio da imaginação, no segundo milênio, que é a fase do pensamento, teve o início e teve o fim. Acabou. E pleno terceiro milênio, de 35 para cá, entramos na Era do Fogo, salve-se quem puder, fecha tudo, acaba tudo, que agora a fase é racional. E a turma querendo pensar no terceiro milênio, querendo acertar no terceiro milênio com o pensamento. O pensamento já está falido. Né? Porque não está sendo mais alimentado pela dona que criou a imaginação e criou o pensamento. Porque ela perdeu o comando. Então ela está saindo fora já há muito tempo, ela já se reconheceu e ela vai fazer de tudo porque ela quer voltar a ser uma energia só que era antes de tudo isso acontecer. E aqueles que querem voltar para casa têm que vir cursar, estudar cultura racional, estudar, porque toda cultura foi feita para estudo. A cultura artificial foi feita do chão, para estudar do chão, para se mobilizar em cima desse chão, ter uma coisinha aqui, outra lá, mas é tudo provisório. Nada no chão aqui é eterno. Tudo tem um início, tem um fim. Na matéria é assim. A matéria não é eterna. E ela está perdendo a força e descendo de categoria. E quem não quiser voltar para casa, infelizmente, vai descer junto com a energia. 22ª eternidade é categoria de bicho, animal. E quem vai estar lá? O habitante materializado. O que é do chão, fica no chão. O que é de cima, tem que voltar. E para voltar, tem que estudar cultura racional, que é a cultura da verdadeira humanidade. Humanos são aqueles que estão no primeiro mundo. Os que estão no segundo mundo aqui são os escravos na matéria. Ainda não se reconhecem. Aqueles que se reconheceram estão aí fazendo divulgação dos livros, estudando, passando para o próximo, sem olhar a quem, fazendo bem a todos sem olhar a quem. Para que todos venham ao conhecimento da humanidade. Conhecimento de si mesmo, saber quem és tu, que a ilusão é tanto que é incapaz de definir o seu eu. Valeu, gente, um abraço, uma excelente terça-feira para todos nós. Quem não tem um livro, procura ver o livro, que é para o seu próprio bem. Salve para geral.